Vocês sabem que o Brasil está ali no topo do ranking quando a gente fala da procura por cirurgia plástica. Eu acho que sendo bem orientada e fazendo com alguém que você confie, o resultado é maravilhoso. Mas existem alguns mitos e verdades que às vezes ficam ali pegando e as pessoas não tomam a decisão por causa disso. Então a gente convidou hoje o Dr. Alexandre Cataoca, cirurgião plástico, para falar a respeito do assunto. Bem-vindo, querido. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui, porque a gente vai falar de mitos e verdades da cirurgia das mamas, né? Da famosa prótese de silicone na mama, que hoje é muito comum, né? É, a segunda cirurgia plástica mais feita no mundo. No Brasil também, fica entre primeiro e segundo todos os anos, né? São cirurgias muito feitas e que a gente tem que esclarecer muitas coisas, porque ainda tem muito mito sobre essas cirurgias. É verdade. Então, o esclarecimento é muito importante para o pessoal não começar a fazer besteira, que a gente vê muito. E depois se arrepende, né? Exatamente. Vamos começar então com o primeiro mito ou verdade na tela. Já já a gente mostra a prótese e o que mudou de uns anos para cá, porque tem coisa nova aí. Vamos fazer uma comparação. Olha lá, primeiro mito ou verdade na tela. Um grande implante de silicone é suficiente para corrigir seios caídos. Isso é uma besteira, um grande mito que a gente vê muito, tá? A gente vê muito. Muita gente acha que seu peito está caído, simplesmente ao colocar uma prótese de silicone vai levantá-lo. Não. Na verdade, a prótese de silicone é mais peso. E se o peito está caído, o que ele vai favorecer? Mais queda ainda. A prótese de silicone serve para englobar aquela parte que está com a pele a mais, beleza. Mas se está com muita pele a mais, não adianta. Tem que cortar essa pele, tem que fazer o que a gente chama de pexia. Tem que tirar a pele e colocar para cima. Então não adianta só colocar o implante. Então aí a gente tem dois procedimentos numa única cirurgia. Exatamente. Um procedimento que seria a retirada de pele e de tecido que não está bom. E o outro procedimento é a colocação da prótese. Logicamente, é feito num tempo só, né? Mas as cicatrizes são maiores do que somente uma prótese de mama. Olha que interessante. Por isso, então, as meninas que colocam numa idade, vamos dizer assim, mais jovens, no sentido assim, de um corpo que ainda tem um seio né? menos caído e tudo mais, tem um resultado bem bacana do que quem já coloca, às vezes, depois. Isso é fantástico que você falou, por quê? Quando a pele está bem aderida, uma pele que está bonitinha, uma pele que não teve queda nenhuma, você coloca o implante, logicamente as mamas vão ficar para cima, as mamas vão ficar com um aspecto mais bonito. Quando a sua pele já está com um pouquinho de flacidez, o colágeno, a elastina já está quebrado, o que acontece? A tendência é ter uma leve queda. Lógico, isso e é o normal. Mas é possível corrigir com as duas? Sem sombra de dúvida, dá para corrigir sim. Tá aí, gente. Próximo mito ou verdade na tela. Vá pensando nisso, vamos juntando as coisas aí. Pode fazer cirurgia para sustentação da mama sem uso de silicone. Isso é um mito ou verdade? Não, isso é uma verdade e é uma coisa bem legal, porque muita gente acha que para sustentar a mama tem que colocar implante, tem que colocar prótese. E não é verdade. Muitas vezes a gente faz, na mulher que já tem um volume legal dessa mama, já tem um volume que é satisfatório, a gente somente tira a pele, somente faz a pexia, só faz essa parte da elevação que é a mastopexia. E fica perfeito. E fica muito bonita. A gente tem uma ilustração para mostrar ao pessoal de casa, olha lá. Então, para quem não quer colocar a prótese, mas quer levantar a mama. Bem legal. Aí, doutor? Isso é muito legal, viu? Essas ilustrações são boas. São reais, né? Exatamente, porque as pessoas veem o tamanho da cicatriz e a pele que é cortada é grande. Então você vê que na parte inferior fica uma grande cicatriz, assim como na vertical também. Então a ilustração ela mostra exatamente isso, a retirada da pele, a recolocação dos tecidos mamários e a cicatriz que a gente chama de T invertido. Essa é a cicatriz que fica em volta da areola, na vertical e no sulco, que é o T invertido. As pessoas têm que saber, tá trocando uma flacidez de pele por uma cicatriz. E essa é a mastopexia com implante mamário, que aí aparece o implante lá dentro. Então, tem sem implante e tem com implante. E tem com implante. E a cicatriz é a mesma. O T invertido, tanto com implante quanto sem implante, a cicatriz é a mesma. Ela vai estar lá. Ela vai estar Agora, lá. mas é uma cicatriz bem delicada, né? Fica numa região que até não Então, grita. cicatriz, vamos lá. A região não grita, é uma região que sempre vai estar coberta. Porém, cicatriz depende única e exclusivamente do corpo.
Tem pessoas que falam, ai doutor, minha cicatriz é muito boa. Você não sabe naquela região. Naquela região sua cicatriz pode ser ruim. Pode ter queloide, pode ter cicatriz hipertrófica. E as pessoas que operam têm que saber disso. Que é um risco que se corre. Risco que se corre da cirurgia. Eu acho legal você comentar, porque depois fala, poxa vida, mas o médico nem tocou nesse assunto. Olha, tanto que eu recebo no consultório, que eu opero com os outros colegas, aí chega no consultório e fala, doutor, mas olha essa cicatriz feia, ele não soube dar ponto. Não tem nada a ver isso. É do corpo. Na verdade, o corpo é que faz esse tipo de cicatrização. Se sua cicatrização é ruim, vai ser ruim e não vai ficar bonito. Tá aí. Próximo, mito ou verdade, a perguntinha já do público, não, tem mais um mito ou verdade antes, né? Olha lá, mito ou verdade, não existe complicação depois da colocação da prótese? Fantástica pergunta e é muito importante as pessoas saberem. Não existe complicação depois de colocação de prótese? Isso é um mito. Na verdade, todo e qualquer procedimento cirúrgico pode ter complicação, sim. Embora na colocação de implantes, as complicações são muito raras, o que acontece é muito difícil de acontecer, elas existem. Só para você ter uma ideia, a literatura coloca entre 1 a 2% de chance de ter rejeição do implante que você colocou. E ter que fazer uma nova cirurgia, recolocar um novo implante, tem o risco de ter hematoma, tem o risco de ter infecção, tem o risco de ter abertura de pontos. Então, são todas complicações que são, sim, inerentes do procedimento. Então, não existe aquela cirurgia que muita gente coloca, é uma cirurgia sem risco nenhum. Isso não existe. Quando a gente fala de cirurgia é outro assunto. Não tem jeito. Cirurgia pode ter o risco, embora a gente minimiza tudo isso e são riscos pequenos, eles podem acontecer sim. Antes de passar um ilustra, uma das questões que eu queria aproveitar esse momento desse mito ou verdade para perguntar é o seguinte: o que é possível que a pessoa faça para se preparar melhor para uma cirurgia de mama? Sem sombra de dúvida, seguir todas as orientações do seu médico, ter uma alimentação regrada, ter uma qualidade, mudar seu estilo de vida. Então, se você está gordinho, se você não tem um estilo de vida bom, se você fuma, tudo isso você tem que, antes da cirurgia, melhorar tudo. Quem precisa perder peso, o ideal é perder peso antes da cirurgia, para depois fazer a cirurgia. Num implante mamário, você fuma. Para que você vai aumentar o risco de ter rejeição? Para que você vai aumentar o risco de ter problemas cicatriciais? Pare de fumar. Comece a fazer uma atividade física, coma adequadamente, durma bem. Tudo isso são fatores que parecem besteira, mas que fazem toda a diferença no processo cirúrgico também. É verdade, gente, eu acredito. Aí agora, para a gente dar uma olhadinha na ilustração, como então pode ser a colocação da prótese. Olha lá, o doutor vai explicar pra gente. Bom, colocação da prótese aí tá parecendo uma prótese que é colocada embaixo do músculo, que é o que a gente chama de submuscular, tá? O pessoal acha que submuscular a prótese fica mais natural, ou submuscular ela segura mais a prótese. Não é bem isso, tá? Tem indicações, o médico que tem que indicar se a prótese vai ser submuscular ou não, tá? Aqui ele tá aparecendo um músculo na parte posterior e na frente ele, tá vendo? Ele abriu o músculo e ele subiu, tá? Esse tipo de colocação é o que a gente chama de dual plane. Que é atrás do músculo, né? Na verdade ela tá metade atrás e metade ele subiu o músculo, então é o que a gente chama de dual plane. Então, tá metade atrás do músculo, metade para cima. Tem indicações, não é para todo mundo que deve fazer isso, assim como não é para todo mundo que faz embaixo do músculo, assim como não é para todo mundo que faz embaixo da glândula. Coisa, depende o que de como tá o biotipo da pessoa, como que é a sua mama. Sua mama tem mais do que 2 centímetros de parênquima mamário ou não. Tudo isso são avaliações que o seu cirurgião plástico tem que fazer e uma conversa entre você e seu cirurgião plástico. Por exemplo, se você treina demais, você faz muita musculação, você faz crossfit, você colocar atrás do músculo pode ter algum probleminha no seu músculo. Então, o cirurgião vai conversar, olha, vamos fazer uma outra alternativa. Entendi. Então, tudo isso é conversado com o cirurgião. De acordo com o hábito de vida ali de cada um. Exatamente. Não tem receita de bolo, não é para todo mundo igual. Puxa vida, que legal. E vamos falar daqui a pouquinho, então, o que deixa o seio ficar mais natural? Isso você me responde já. Perfeito. Agora, aproveitando que você falou de atividade física, a gente tem aí palavras de um personal trainer para contar no pós. Como é que é essa história? Tem que respeitar algumas coisas e ele fala a parte dele. Na tela. Olá pessoal do programa Você Bonita, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre volta aos treinos após a cirurgia de mama. É muito comum atualmente as mulheres realizarem este procedimento, seja por necessidade mesmo ou apenas estética. E fica a dúvida de quando voltar a treinar. A primeira dica que eu dou para vocês é: respeitem o prazo do seu médico cirurgião. Ele vai dizer exatamente quando você pode voltar para que você tenha uma cicatrização e uma recuperação ideal após a cirurgia. Tá certo? Vocês vão voltar aí normalmente após 45 dias por um treino muito leve,
uma caminhada, um exercício de membros inferiores sem muita carga, se for fazer na musculação, sem muitos saltos. Depois de um período aí de adaptação dessa volta, mais uns 15 dias, os médicos costumam começar a liberar um treino um pouco mais completo. A gente aconselha que vocês utilizem um sutiã cirúrgico, pós-cirúrgico, ou muitas mulheres utilizam 2 tops para deixar mais firme a região, para que não sintam dor durante o movimento. Lembrando que mesmo esse treino pós-cirúrgico, com liberação do seu médico, é importante voltar cautelosamente. Oriente-se com o seu professor, isso informe a ele que você está retornando, não queira fazer com muito peso para que você não sofra nenhum problema posterior devido a essa atividade física. Tá certo? Um abraço a todos. Tá aí, queridíssimo Altino Andrade, um beijo pra você. Quem quiser saber do trabalho dele, ele tá lá na Just Fit, @JustFitOficial. Obrigada sempre, vem sempre aqui ao programa. E se eu disser que eu nunca coloquei prótese por causa desses dias, desse período sem treino, você acreditaria, doutor? Acredito, porque muita gente que treina pensa exatamente isso. Mas, ultimamente, o que a gente está fazendo, né? Cada vez mais voltar às atividades mais cedo. Tá? Por exemplo, eu libero meus pacientes a 15 dias já começar o treinamento. Tá? Membros inferiores, com 20 dias mais ou menos membros superiores, e peitoral eu deixo para 30 a 45 dias. E a corridinha? A corridinha com um top bem apertado, 15 dias não tem problema Olha nenhum. só que tá? legal. Lógico, tem que respeitar o que o seu médico, a técnica do seu médico, o seu médico está fazendo. E respeite. O próprio corpo, né? Exatamente. Tá na dúvida? Um profissional de educação física tem que ser procurado, tá? Cada um na sua, né? Eu libero para o treinamento, mas até quando esse treinamento tem que ser feito e como deve ser feito, é o profissional de educação física que deve falar. Tá aí, perfeito, gente. Então, quem tem aí também essas coisinhas, assim, tipo eu, estão tirando todas as dúvidas. Tem mais perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Dani, um beijo pra você. Por qual motivo a cirurgia de redução, né, de mama não é indicada para as pessoas com sobrepeso? Então, Dani, se você está com sobrepeso, vai querer operar as mamas, o grande problema é, eu vou tirar toda a pele que caiu, eu vou tirar todo o tecido que não está bom? Não. Na verdade, vai ter tecido a mais. Tá. Aí, quando você emagrecer, o que vai acontecer? Aquela mama que estava bonitinha para cima, ela vai ter a queda novamente, porque você perdeu o peso. Então, o ideal é sempre operar naquele peso que você acha que deve tá ficar. Legal, entendi. Não aquele peso do IMC. Esqueça o peso do IMC. Meu IMC tem que ser 20, 25. Não, esqueça isso, mas é o peso que você sente bem. Certo. Entendeu? E que de acordo até com o seu médico, enfim, clínico, cardiologista e tal, aquilo está de acordo também com a sua saúde. Exatamente, é o peso bom para você. Ponto, que você se sente bem. Então, tenta chegar nesse peso para poder operar. E quem, assim, até fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, pode fazer uma cirurgia de mama, de redução, ou até mesmo da colocação da prótese? Claro, sem problema algum, desde que esteja no peso durante um período de tempo. Entendi. Então, não adianta ela estar no peso e estar perdendo ainda, que não é o momento. O momento é, faça a cirurgia no momento que você perdeu tudo aquilo que precisava. Tá aí. Vamos ouvir agora, a gente sabe também que o pós-operatório, essa parte da alimentação é importantíssima, tanto para o preparo quanto para o pós. Então a gente foi conversar com a nutricionista Lisa Afonso para ouvir as palavras dela. Fantástico. Na tela. Hoje nós vamos falar sobre alimentos que ajudam no processo de cicatrização da pele. Principalmente ajudam a proteger o sistema imune contra infecções nos processos de cirurgias plásticas. Alguns alimentos são importantes nesta fase. Que alimentos são esses? Fontes de vitamina C, que nós encontramos aí a vitamina C na laranja, no abacaxi, nas frutas cítricas. Fonte de vitamina E, que seriam nas sementes de girassol, nas avelãs, nos amendoins, nas castanhas em geral. Fonte de vitamina K, que ajuda na coagulação, que nós encontramos principalmente nas folhas escuras, espinafre, brócolis. Fontes de vitamina A, que também é precursor de colágeno, nós encontramos na cenoura, na gema do ovo. Outra fonte importante são as proteínas, que ajudam na reparação do tecido. Utilizamos em torno de 1,2 por grama de peso. É importante optar por proteínas magras, que seriam carnes magras, peixes, principalmente pelo ômega 3 que contém nos peixes. Também indicamos a suplementação, colágeno, glicina e arginina. Essa última arginina
ela tem um fator bem importante, porque ela ajuda na vasodilatação, ajuda também como precursor de síntese proteica e ajuda como estimulador do GH, que é um hormônio anabólico, que tem um efeito positivo na cicatrização. Priorizar alimentos mais frescos e evitar alimentos industrializados. Tá aí. Fantástico isso que ela Doutora passou. Lisa Afonso, quem quiser saber mais, @doutorabreviado.Lisa Afonso, tudo junto. Fantástico. Falou bastante coisa, né? Fantástico. E de uma maneira geral, os plásticos passam suplementações, vitamina C, proteína, isso faz toda a diferença no pós-operatório. É, né? Toda a diferença. É o que garante muitas vezes até não só o retorno da pele, para que tenha um período, que vocês comentam, que tem ali uns 6 meses para a pessoa depois no mínimo enxergar. 6 meses, no mínimo. O seio que vai ficar, né? A geralmente por volta de 1 ano, tá? São 12 meses a recuperação 12 meses. completa, tá? Mas por 6 meses já começa a enxergar assim. Porque fica inchado. Não tem tenha jeito, dúvida, né? É um descolamento grande para colocar um implante, né? É um descolamento que faz inchaço, faz todo um processo inflamatório e você vai ver depois de 6, 8 meses, 1 ano. E já que a gente está falando de pós, então, você trouxe aqui um exemplo. O que é um sutiã pós-operatório? Esse daqui é um sutiã cirúrgico, para quê? Para ter uma sustentação nas mamas. Geralmente se usa de 30, 60 ou 90 dias, isso vai depender do médico, Tá. o médico que vai avaliar quanto tempo vai utilizar e muitas vezes a gente tem que usar a fita também. O que é essa faixa? Essa faixa é para próteses que são feitas embaixo no músculo. Essa faixa ela é para fixar, para empurrar essa prótese para baixo. Por quê? A tendência do implante é subir por conta da musculatura, a gente descola a musculatura. Que interessante. Então, muitas vezes tem que usar essa faixinha. Incomoda um pouco? Claro que incomoda. Assim como o sutiã, a faixa também incomoda. Porém, é de suma importância na recuperação Não pós-operatória. tem jeito. Você toma a decisão, você tem que Não ser tem- responsável. Não é um sutiã bonito, né? disciplinado. As pacientes falam, doutor, mas eu fiz, minhas mãos estão lindas e eu vou ter que usar. Vai ter que usar durante 30, 60 dias. 30, 60 e passa rapidinho. Passa muito rápido. E normalmente tem que mandar fazer. Geralmente, já tem empresas que fazem o sutiã e a gente só pega as medidas e para aquela Que medida tem que ser a medida certinha. certinha para estar bem, com bastante sustentação. Muito bom. Tem perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Miriam, um beijo. Minha prótese gira se durmo sem sutiã. O que pode ter acontecido? Pode ser considerado rejeição? Que pergunta interessante, nunca ouvi falar. Fantástica. Não, e isso é muito comum, tá? A rotação da prótese, muitas vezes, ela é para estar assim. O que Tá. acontece? Ela gira e fica assim. E isso acontece por alguns motivos. O primeiro motivo, essa rejeição que ela fala, é a contratura da cápsula. Em volta da prótese, de qualquer implante que é colocado no nosso organismo, o organismo vem e faz exatamente isso, engloba essa prótese. Tá. Quando essa capa é muito grossa ou faz algum processo inflamatório, fica lisinho. Não E quando fica lisinho lá dentro, ele gira. Ela- Girou, aconteceu, dá para desvirar, o cirurgião ele vai desvirar sem problema algum, muitas vezes é passado alguns remedinhos. Em casos mais graves, a gente tira esse implante, coloca outro implante. Porque aí a chance da rejeição também diminui. Mas o que ela colocou é algo muito, muito, muito importante, que é dormir sem sutiã. Não se deve dormir sem sutiã. Quem tem um implante mamário, e até quem não tem, quem tem mamas, tem que ter sutiã. Desde que sutiã eu sou menina, minha mãe é disse. sustentação. E aí você está sem o sutiã, deita em cima desse implante. O que vai acontecer? Vai girar. Pois é. Então não E para fique quem não sem tem sutiã. também, você amassa, você... Exatamente. né, Então, tem mama, põe sutiã. Não tem jeito. Não é a coisa mais confortável do Não mundo, é, mas é uma top, orientação. Mas um top. Tem os tops hoje de crossfit, de musculação, que apertam legal, mas eles são confortáveis. É melhor. Então, aí. Doutor, para a gente encerrar, uma perguntinha importante ainda falando dessa parte do pós. Drenagem. Quando a gente fala de cirurgias abdominais, ela é muito indicada. E Indicadíssima. para as mamas também? Não são para todas as cirurgias, tá? Isso depende muito do grau de inchaço que está a pessoa Tá. e da indicação do cirurgião. Não são para todas as mamas. Então, não tem receita de bolo. Cada cirurgião tem a sua conduta e para cada paciente é uma conduta também. Então pode ser que tenha pacientes que precisem, Precisem, outros não. outros não, mesmo sendo a mama e, enfim... Interessante, né? Porque às vezes a gente tem já esse hábito de... Receita de bolo, né? Receita de bolo. Não Vou é. fazer uma Não cirurgia, é. já preciso ver o tempo que eu tenho que ter para fazer a drenagem, que vai... Não é condição obrigatória. Tá aí. Grandes dicas, super pauta hoje com o Dr. Alexandre Kataoka, que é cirurgião plástico. Vou passar para vocês um site que é cirurgiaplástica.org.br, cirurgiaplástica.org.br, para quem quiser saber mais. Muito obrigada, Obrigado, adorei mais uma vez. aula, hein?